Lucas capítulo 15, versos 11 diante, aleluia. É uma palavra, aleluia, para que nós possamos estar saciados nessa noite, amém? Todo mundo, os irmãos encontraram? Estão procurando ainda? Amém? Então, vamos. Eu, em nome de Jesus, convido a igreja para ficar em pé, em referência ao seu Deus, todo Criador da terra, amém? Criador do céu e da terra. Lucas 15 e versos 11. Fala sobre a parábola do filho pródigo, amém? E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali despedaçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levanta-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me com um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e veste-lhe, pondo-lhe um anel na mão e alpacas nos seus pés. Trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegramos-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas ele respondendo-lhe, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que despedaçou a tua fazenda, e as meretrizes matasse-lhe um bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo, alegramo-nos e folgamos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu,
tinha se perdido e achou-se. Amém? A igreja, vamos orar um minuto primeiro, irmão. Depois nós vamos voltar na palavra, amém? Soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa noite, Pai, nós viemos diminuir, Pai, o Senhor venha crescer, Papai. Senhor, nós sabemos que somos falhos, pecadores, mas o Senhor tem o poder, Senhor, para nos limpar e nos perdoar. Fala conosco, meu Pai, nessa noite. Que cada um venha, Pai, sair, Pai, cheio da graça do Senhor nessa noite. E o que eles vieram pedir ao Senhor, Pai, o Senhor conceda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vimos aqui uma palavra, onde nasceu, entrou uma confusão, porque Jesus, ele recebia os pecadores e os fariseus. Então, os doutores da lei, eles se indignavam com o Senhor, porque ele tanto recebia, comandava, e sentava e comia com eles. E eles, muitos religiosos, eles criticavam Jesus porque ele sentava com o povo. É como eu falei, Jesus, ele nunca fez exceção de pessoa para salvar. E nasce essa parábola, a parábola das coisas achadas e perdidas, não é? Se você gosta de examinar a Escritura, nós vimos que, segundo muitos estudiosos, fala que essa é a rainha das parábolas, não é? Porque até o 15, mas alguns esticam até o 16. Porque nós sabemos que as coisas achadas e perdidas, eu acredito que tem muitos irmãos que gostam de ler a Escritura. Nós vimos que as coisas achadas e perdidas, nós vimos que Jó, ele começou perdendo o quê? Primeiro, os seus animais, depois, a sua fazenda, depois, os seus filhos, depois, seus servos, depois, a companhia da sua esposa, e depois a parceria de seus amigos. Glória a Deus. E se nós voltar mais um pouco, nós vemos que o pastor, ele tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Não é verdade? Aquela mulher, então, dá 1%. Quem for bom de matemática, de saber juros, nós sabemos que no meio de 100, perdendo uma, de 100, então ela perdeu 1%. A mulher que tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, a perda dela foi 10%. E o pai que tinha 2 filhos, perdeu um, a perda foi 50%. Mas nós esticando mais um pouco na frente, o rico e Lázaro, a perda foi 100%, porque o rico desceu direto para o Hades e Lázaro foi para o céu, não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Mas nós sabemos que quando esse jovem, ele sabia que o irmão dele tinha se perdido, porque quando o pai dele entra para casa, vamos alegrar, ele disse, não vou entrar não. Esse teu filho, ele pegou a fazenda e gastou com as meretrizes, ele zoou mesmo. Mas nós sabemos que para a ovelha tinha um pastor para buscar. A dracma tinha uma missionária para buscar. Mas para a restauração desse jovem, ninguém foi buscar ele, mesmo o irmão dele, tendo tinha todas as informações dele, mas ele não foi homem para ir buscar o seu irmão. Ele sabia que seu irmão estava na perdição, sabia que seu irmão estava gastando todo o dinheiro, mas ele não foi homem para ir buscar o seu irmão. Mas quando o pai chegou, ele lançou na cara do pai. E o pai sabia que o filho dele um dia ia voltar. Por isso que ele mandou cevar o bezerro. Mandou cevar um bezerro, porque ele sabia que um dia o filho dele ia voltar. E ele tinha o propósito para quando aquele jovem viesse, voltasse, ele ia matar aquele bezerro. Mas nós vimos que ele foi e gastou, ele não voltou. Quando ele gastou seu dinheiro, ele foi procurar emprego primeiro. E achou emprego.
Você trabalha na fazenda de porcos, aleluia. Se nós analisar, agora são mais um fazendeiro. Ele saiu como fazendeiro, agora está trabalhando como fazendeiro de porcos, aleluia. E ali, passando necessidade, mas ele torrou todo o seu dinheiro, irmão. Chegou a hora que ninguém dava nada para ele, mas ele disse, não, eu não vou voltar para casa do meu pai agora. Primeiro eu vou procurar um emprego. Depois que eu ver a situação do emprego, talvez eu retorne para casa do meu pai. Aquele fazendeiro de porcos deu trabalho para ele. Ele trabalhou na fazenda. Ele passou muita fome. Porque a Bíblia chega a dizer que ele desejava encher a barriga com o quê? Com a lavagem dos porcos. Ele está no meio da lama, andava fedido, porque quem cuida de porcos sabe quem anda fedido, as suas roupas acabou. Foi na hora que ele caiu em si. Quando a fome bateu, as suas roupas acabou. Aí para ele falou, não tem mais jeito, é obrigado a voltar para casa do meu pai. E a Bíblia diz que ele falou, levante-ei e irei para meu pai. E quando ele falou que ele ia levantar, é porque ele estava caído, aleluia. A situação dele era precária. Eu acredito que aquele pai, todo dia, ele tinha uma esperança do filho dele voltar. Porque quando ele retornou, ele regressou, que ele vinha andando, que o pai avistou, o pai correu ao encontro dele. E ele disse, pai, eu sei que eu pequei contra o céu e a terra, me perdoa. Faz de mim como um teu jornaleiro. Porque o jornaleiro do pai dele não faltava o pão para comer todos os dias, na alimentação. Aleluia. Mas algumas pessoas dizem que ele voltou como mendigo, irmão. Porque quando o pai viu, mandou pegar o melhor vestido que tinha. Pegou um vestido para ele, pegou um anel, veio descalço. E segundo alguns estudiosos, fala que as pessoas que andavam descalço no tempo dele eram escravos. Então ele veio como mendigo para seu pai. E eu acredito que quando ele estava na casa do pai, ele se achava que estava rico, mas o pai não olhava desse jeito. Quando ele estava na casa do pai, ele achava que ele estava rico, mas os pensamentos que ele tinha, o pai disse, não, ele não tem nada. E ele veio ter muitas coisas depois que ele voltou para o pai. Porque o pai não tinha dado tudo para ele, aleluia. Porque quando ele chegou, o pai lhe deu um melhor vestido, um anel e as suas sandálias. E o pai abraçou ele e beijou ele. Aleluia. Aí eu fico pensando, quanto aquele fazendeiro de porcos perdeu. Porque Jesus teve problema com os porqueiros. Se você analisar, Jesus teve um grande problema com os porqueiros, irmãos. Jesus teve um dia de evangelismo, ele cansou, sentou à beira do poço, ali em Samaria. Ele mandou os discípulos comprar pão. E veio uma mulher samaritana tirar água. Porque Jesus, quando cansava, ele oferecia descanso para alguém. Quando ele sentia sede, ele queria dar água para alguém, aleluia. Quando aquela mulher aproxima daquele poço, ele diz, me dá de beber. E ela diz, como pode uma mulher um homem judeu falar com a samaritana? Eles não se comunicavam. E o Senhor disse, se tu soubesse quem está pedindo água para ti, tu pedir água viva, ele te daria água viva. Aleluia. E os discípulos se maravilham porque Jesus estava conversando com a samaritana. Mas o propósito de Jesus era o quê? Era salvar as vidas. É como eu falei, Jesus nunca espancou ninguém. Aquela mulher, ela teve 5 maridos. Aleluia. E o Senhor chega a dizer, vai lá, chama teu marido. Elas não têm maridos. E ele diz, tu tivesse 5 maridos. E agora o que tu tens não é teu. E ela exclamou, veja, tu és profeta. Por que Jesus falou isso, irmão? Porque eles evangelizaram de manhã até meio-dia, mandou os discípulos comprar pão na cidade. Ele sabia que nenhum daqueles apóstolos, os discípulos estavam com ele, ia trazer uma alma nos pés dele. Mas ele sabia que através daquela mulher ia trazer a cidade inteira no pé dele. Quando ele falou tudo isso, ele disse, não sai daqui, ela chamou toda a cidade aos pés do Senhor.
O Senhor passou 3 dias anunciando o evangelho. Cristo transformou aquela mulher na primeira missionária em Samaria. Ela fez a missão do Senhor. E a Bíblia nos diz que Cristo mandou aprontar um barco. Depois de um dia de evangelismo, ele entrou no barco e disse: nós vamos agora até as montanhas de Golã. Aleluia. Porque nós temos uma grande obra para fazer lá. Cristo entrou no barco, cansado, dormiu. O vento se levanta, agora a água quer invadir o barco. Os apóstolos gritam a ele: Senhor, vamos afundar. E o Senhor acordou e repreendeu o vento e disse: homens de pouca fé. E seguiram a viagem. A Bíblia diz que quando eles chegaram nas termos da terra de Gadara, ele foi para libertar um homem, irmão. Muitas pessoas dizem: será se ele for buscar um ricaço para financiar a sua obra? Será se ele for buscar uma oferta grande para manter o seu evangelismo? Será que se ele for buscar um cinturão com 100 soldados para proteger ele? Não, irmão. Ele foi buscar um endemoniado que às vezes se cortava com pedras e morava no sepulcro. E quando aquele jovem percebeu que Cristo desceu na cidade, na terra de Gadara, ele veio correndo e prostrou diante do Senhor e adorou, dizendo: aquela legião, se me expulsarem, manda-me que entre os porcos. E o Senhor ouviu, ordenou e disse: sai, entra onde tu queres. A Bíblia diz que saiu aquela legião, matou 2.000 porcos afogados. E aqueles porqueiros que estavam apacentando os porcos, quando viram aquele homem perfeito, correu à cidade, chamou o povo para expulsar Jesus, aleluia. Porque os porcos tinham mais valor do que aquele gadareno. 2.000 porcos tinham mais valor do que aquela alma que estava perdida. E quando Cristo liberta aquela alma diz: eu vou com vocês. Não, você não vai conosco. Você vai ser o primeiro missionário nas terras de Gadara. Você vai anunciar a palavra, o que Deus fez contigo, te libertou dessa legião de demônios. E você vê que os porqueiros deu mais valor, foi como Jonas, aleluia. Deus dá uma missão a Jonas: Jonas, tu vai para Nínive. Lá tem 120.000 almas precisando ser anunciado o evangelho. Jonas vai, ele compra passagem para outro lugar, para Tarsis. O vento se levanta contra o mar, Jonas apronta tudo que aconteceu naquele navio, mas Jonas vê um milagre, porque a baleia traga a ele, e depois dele se arrepender, Deus manda a baleia lançar ele na beira do mar. E Jonas vai, irmão, prega o evangelho para 120.000 almas. Jonas, arrepender dos vossos pecados, porque se você não arrepender, Deus vai destruir ainda em 3 dias a cidade grande de Nínive. Jonas conclui a sua pregação. Jonas sobe para debaixo de uma latada de abobreira, um pé de abóbora, e diz a Deus: Deus, agora desce fogo, mata eles. Aleluia. Ai Deus, Jonas está ficando doido. São 120.000 almas em consagração, com terra na cabeça, pedindo misericórdia. Deus não mata os ninivitas, mas fere a abobreira. Quando fere a abobreira, Jonas diz: agora me mata. Deus, por que eu vou te matar? Tu matou a abobreira, Senhor. O Senhor diz: Jonas, tu não plantou a abobreira, tu não regou ela, tu não deu crescimento, tu acha que o pé de abóbora vale mais do que 120.000 almas? Não vale, irmão. Os porqueiros deu mais valor a quem? Os porcos do que o endemoniado. Jonas deu mais valor a um pé de abóbora. O filho pródigo deu mais valor a um cabrito que é o filho dele, o irmão dele. Porque ele chega e diz: esse teu filho gastou toda a tua fazenda com as meretrizes. Aleluia. E agora ele voltou, tu está fazendo uma festa. Já pensou? Se o pai daquele jovem tem morrido,
o que aconteceria com ele? Ele chegasse na casa do pai dele, o pai dele tivesse falecido, bate na porta, o que o irmão dele ia falar para ele? Você acha que o jovem ia se dar bem ou se dar mal? Que ele bate... E aí, irmão? Pai morreu, e aí agora? Você acha que ele se dá bem ou se dá mal? Ia se dar mal. O bom é que o pai não morreu, aleluia. E o bom é que ele não estava na mão do irmão dele. Porque o pai é misericordioso, o pai perdoa os pecados. Ainda bem que nós não estamos na mão dos nossos irmãos, aleluia. Mas estamos na mão do nosso pai. Então que nessa noite, essa palavra, ela venha germinar, crescer e dar frutos. E nós pensamos levar a palavra da salvação, que é mais importante. Abraça essa palavra, aleluia. Não anda batendo em ninguém, porque a palavra você nunca vê Cristo batendo. A primeira pregação dele diz assim, ó: arrependei do vosso pecado, porque é chegado o reino de Deus. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para nós nessa noite. A palavra, Cristo não veio para julgar ninguém, mas a palavra no grande dia vai julgar. Nós não somos juiz, nós somos servos do juiz. Então, menos filho pródigo, menos Jonas, menos porqueiro, mas o Pai para nos abraçar e nos beijar. Amém? Essa palavra nessa noite, receba essa palavra, guarda no coração, e Deus seja louvado.